empresário Aike Batista é preso mais uma vez pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Após conclusão da análise e votação da reforma da Previdência na Câmara, o texto já está no Senado. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro diz que o novo Procurador-Geral da República não deve ter radicalismos. Presos que ganharam o direito à saída temporária do Dia dos Pais começam a deixar hoje os presídios. Doença de Alzheimer atinge cada vez mais os brasileiros. Mas atenção, os exercícios podem ajudar na prevenção. Um espetáculo de canetas laser coloriu o Museu do Espaço em Hong Kong durante protesto de estudantes. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caneato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. De olho no portal G1, inflação oficial fica em 0,19% em julho, menor taxa para o mês em 5 anos. Segundo o IBGE, o índice é reflexo da baixa demanda aos serviços e isso segura a alta dos preços. Junte também ao alto índice de desemprego. Em 12 meses, o IPCA acumulado recuou para 3,22%, permanecendo abaixo da meta de 4,25% para o ano. Quem tem mais sentido a queda nos preços são os setores de vestuários e combustíveis. No portal UOL, a notícia é a seguinte: youtuber é investigada nos Estados Unidos após publicar vídeo em que agride cão de estimação. A norte-americana Brooke Houts, de Los Angeles, é youtuber raiz. Faz vídeo de pijama, corta o cabelo, tudo bem descontraído. Quase sempre seu belo dogão preto aparece nos vídeos que falam sobre quase tudo. Só que nesse aí as coisas não saíram como ela imaginava. A garota sentou a mão no pobre animal, coitado. Ela empurra, chuta e chega até cuspir no próprio cachorro. Bom, esse vídeo foi publicado, segundo ela, sem querer. Só que virou um reboliço na internet e as autoridades californianas estão investigando o caso. E a jovem, fique esperta, hein? Pode ser condenada por crime de maus tratos. Para fechar, no site Só Notícia Boa, juiz viraliza após inocentar idoso infrator que salvou o filho. A justiça muitas vezes tarda, mas não falha. Será? Bom, nos Estados Unidos, o juizão Frank Caprio livrou o Victor Coella, esse simpático senhor de 96 anos, da condenação. O idoso foi pego no flagra e recebeu uma multa de excesso de velocidade em uma área escolar. O motivo? Ele estava levando o filho de 63 anos, deficiente, que tinha acabado de ser diagnosticado com câncer, ao médico. Bom, essa sentença vale a pena a gente acompanhar. E com os destaques rejeitados pela Câmara, a proposta de reforma da Previdência agora está com o Senado Federal. E hoje à tarde os senadores já devem fazer a leitura da proposta, que foi aprovada pelos deputados, para dar celeridade ao processo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não quer perder tempo e vai dar agilidade à votação da PEC no Senado. Um resumo da proposta deve ser lido no plenário. Em seguida, o texto vai para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou empolgado com o resultado na Câmara e está otimista com a nova fase de tramitação da proposta. Expectativa positiva. Acho que o Senado vai nos ajudar também e dada essa importância da reforma para o Brasil. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a luta agora é para que o Senado mantenha o texto da Câmara. Nós precisamos manter o texto da Câmara, que tem 930 bilhões de potência fiscal, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida provisória 871, dá ao Brasil a condição do Brasil, pelos próximos 10 anos, ter uma potência fiscal superior a 1 trilhão, que sempre foi o objetivo do professor Paulo Guedes. A presidente da CCJ, Simone Tebet, designou o senador Tasso Gereissati para ser o relator da proposta.
O colegiado vai dizer se o conteúdo da reforma está em conformidade com a Constituição. Depois de aprovada na comissão, o texto também tem que passar por votação em 2 turnos no plenário no Senado. É preciso receber votos favoráveis de 49 dos 81 senadores. A expectativa do governo é que os senadores votem e aprovem a proposta até o fim de setembro em primeiro turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que ainda está em negociação a inclusão de estados e municípios na reforma. A PEC paralela, ela se constituirá de trechos dessa proposta de emenda constitucional com outras matérias que nós incluiremos nela, especialmente a questão dos estados e municípios. E o Supremo Tribunal Federal apresentou a proposta orçamentária da Corte para 2020, com redução de custos. O texto estimou 686 milhões de reais em gastos e não prevê aumento dos salários dos ministros. A proposta orçamentária para 2020 do STF prevê uma queda de 92 milhões de reais em relação ao orçamento deste ano, que ficou em torno de 778 milhões e meio de reais. Elaborada pela equipe do presidente da Corte, Dias Toffoli, o valor previsto das despesas não propõe reajuste salarial para os ministros do Supremo. Neste ano, o STF aprovou a inclusão de um reajuste de 16,38% nos salários dos próprios ministros. O aumento foi sancionado pelo então presidente Michel Temer e os salários dos ministros passaram de 33 para 39 mil reais mensais. A redução na proposta orçamentária do STF se deve às restrições impostas pela emenda constitucional do teto de gastos públicos, que limita as despesas à variação da inflação. Os gastos previstos pela gestão de Toffoli já chegavam a 29 milhões e meio de reais, com a compra de veículos blindados, a troca de telefones, a reforma no gabinete da presidência do tribunal, entre outras despesas. E a Receita Federal abriu hoje as consultas ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Quase 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Os valores das restituições totalizam 3 bilhões e 800 milhões de reais. Os depósitos vão ser feitos no próximo dia 15. As consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal, na internet ou pelo aplicativo. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o novo Procurador-Geral da República não deve ter radicalismos. O sucessor de Raquel Dodge deve ser anunciado na próxima segunda-feira. O mandato da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, termina no dia 18 de setembro e a indicação de um novo procurador compete ao presidente da República. Mas, normalmente, a escolha é feita entre os 3 candidatos mais votados por procuradores do Ministério Público Federal. Eles encaminham uma lista tríplice ao chefe do Executivo. O presidente, então, pode ou não acatar as indicações. A nossa expectativa é que a lista seja respeitada. Nós temos todos os anúncios nesse sentido e, portanto, a gente trabalha com uma carreira completamente mobilizada. 95% dos colegas do Ministério Público Federal estão envolvidos e mobilizados em torno desses 3 nomes que não temos dúvida nenhuma, têm totais condições de continuar exercendo com independência, isenção, harmonia e serenidade esse papel fundamental de Procurador-Geral da República. Bolsonaro já sinalizou que tem 5 nomes cotados, o que inclui a recondução de Dodge ao cargo. Na lista do Ministério Público Federal estão os subprocuradores Mário Bonsalha, Luísa Frischeisen e Blau Dalou. O indicado deve passar ainda por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Bolsonaro disse que o novo Procurador-Geral da República não deve tratar as questões com radicalismo e deve atuar sem estrelismo. Além de defender um posicionamento equilibrado em relação às questões ambientais, Bolsonaro também espera que o ocupante do posto não interfira em questões menores. E os presos que ganharam o direito à saída temporária do Dia dos Pais começaram a deixar hoje os presídios. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. No Vale do Paraíba estão presos de crime de grande repercussão no país. Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, deixou a P2 de Tremembé pela primeira vez e vai passar o Dia dos Pais com a família. Alexandre saiu em um carro. Os outros detentos saíram a pé. A mulher dele, Ana Carolina Jatobá, condenada no mesmo crime, também foi para casa.
E Suzane von Richthofen, que cumpre 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, vai passar o Dia dos Pais em liberdade. Os presos voltam até às 5 da tarde da próxima quarta-feira, dia 14. Quem também deixou a prisão hoje foi Alana Brites, ré no processo que investiga a morte do jogador Daniel. O crime foi em Curitiba, em outubro do ano passado. O pai dela, Edson Brites, confessou que matou o jogador para defender a esposa de um estupro. A mãe de Alana também está presa pelo crime. No Rio de Janeiro, um policial militar de 46 anos morreu baleado enquanto fazia um patrulhamento em São Gonçalo, na região metropolitana. A equipe do sargento Carlos Otávio Correia dos Santos foi atacada por criminosos às margens da BR-101, perto de uma comunidade. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma perseguição policial em São Paulo acabou em acidente ontem à noite. As viaturas perseguiam ladrões que tinham furtado um carro de luxo na região do Itaim Bibi. Na rodovia dos Bandeirantes, na altura do viaduto Jabaquara, os criminosos bateram em 4 carros. Um dos ladrões foi preso com um revólver, o outro fugiu. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um motorista surtou e colocou fogo em alguns móveis da agência do Poupa Tempo. O vídeo que circula nas redes mostra o momento da confusão. Ninguém se machucou, mas alguns documentos foram queimados. O homem de 57 anos foi detido, mas já está solto. Ele não teria gostado da solução dada para o problema que tinha com uma documentação. E o motorista de uma carreta dirigiu por quase 15 quilômetros na contramão em plena BR-050, na altura do município de Catalão, em Goiás. Câmeras de segurança registraram o motorista em zigue-zague e até invadindo o canteiro central. Olha só que perigo! O caminhoneiro, que levava 40 toneladas de soja, por pouco não provocou um grave acidente. A Polícia Rodoviária Federal prendeu Teodoro Barreto, de 40 anos, por embriaguez. Ele não quis fazer o teste do bafômetro. Ele pagou fiança de R$ 500 e foi liberado. E veja a seguir, doença de Alzheimer atinge cada vez mais os brasileiros. Mas atenção, os exercícios podem ajudar na prevenção. E um espetáculo de canetas a laser coloriu o Museu de Espaço em Hong Kong durante um protesto de estudantes. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E o empresário Ike Batista foi preso mais uma vez pela Polícia Federal, em um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Hoje de manhã foram expedidos 7 mandados judiciais. Ike Batista foi preso em sua casa, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa nova fase da Lava Jato foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Além da prisão do empresário, os agentes também tentaram prender o contador de Ike, Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta, que está no exterior. A polícia tem que cumprir 5 mandados de busca e apreensão. Batizada de Segredo de Midas, a operação, baseada na delação do banqueiro Eduardo Plas, busca provas de manipulação do mercado de ações e de lavagem de dinheiro. Ike Batista já tinha sido preso em janeiro de 2017. Cerca de 3 meses depois, no final de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou que o empresário deixasse o complexo penitenciário em Bangu para cumprir prisão domiciliar. Ike foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele foi réu no mesmo processo em que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 22 anos e 8 meses. 2 doleiros afirmaram que o empresário pagou cerca de 66 milhões de reais a Cabral em propina. O pagamento teria sido feito em troca de contratos com o governo estadual. Em maio deste ano, o empresário também foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários por usar informações privilegiadas para lucrar no mercado de ações. A comissão estabeleceu multas de cerca de 540 milhões de reais e inabilitou o Ike pelo prazo de 7 anos de ser administrador ou conselheiro de companhia com capital aberto. E entre os anos de 2010 e 2012, Ike Batista chegou a ser listado como o 8º homem mais rico do mundo,
com uma fortuna acumulada de cerca de 30 bilhões de dólares. E a desembargadora Marília de Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, virou ré em um processo de calúnia contra a vereadora Marielle Franco. A magistrada postou nas redes sociais que a vereadora era engajada com bandidos e que foi eleita por uma facção criminosa. A queixa foi feita no Superior Tribunal de Justiça por familiares de Marielle. A juíza ainda atribuiu a morte da parlamentar ao seu comportamento, ditado por seu engajamento político. Após ter feito a publicação, a desembargadora admitiu que se precipitou na publicação. O Tribunal de Justiça do Rio não irá se pronunciar sobre o assunto. E 3 suspeitos morreram e 3 foram presos nesta manhã em uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A ação policial foi deflagrada para prender o traficante Carlos Henrique dos Santos, conhecido como Carlinhos Cocaína. Segundo a investigação, ele seria o contador da maior facção de traficantes do Rio, controlando os ganhos do grupo com a venda de drogas nas favelas. Com o dinheiro, o grupo comprou cerca de 29 imóveis. Durante a operação, 3 pessoas foram presas e outras 3 morreram em troca de tiros com os agentes. A polícia ainda apreendeu um fuzil, pistolas e granadas. Em outra operação, mas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, uma intensa troca de tiros interrompeu as aulas na comunidade. Os alunos de uma creche precisaram ficar abaixados no corredor para se protegerem dos tiros. Um policial foi baleado durante o confronto com os criminosos. O estado de saúde dele não foi divulgado. No centro de São Paulo, comerciantes estenderam faixas nas ruas para alertar os pedestres sobre o perigo de roubos e furtos de celulares na região. O local com maior índice de assaltos é a Praça da República. Só em 2018 foram registrados 3.288 roubos de celulares. Em seguida vem a região da Sé, com 1.730 roubos. A Secretaria de Segurança Pública informou que no primeiro semestre do ano, 98 pessoas foram presas por esses crimes e mais de 600 aparelhos foram recuperados. O teto de uma escola de Banabuiú, no Ceará, desabou e deixou 10 pessoas levemente feridas. Professores e alunos não estavam no colégio no momento do desabamento. Apenas os trabalhadores de uma reforma. As causas do acidente serão investigadas. Em Camaçari, na Bahia, um bebê de 8 meses nasceu morto na recepção do Hospital Geral da cidade. O pai da criança foi quem fez o parto. Ele disse que chegaram às 5 horas da manhã no local e esperaram por quase 2 horas, quando a esposa dele começou a dar à luz. O casal acusa o hospital de negligência médica. A Secretaria de Saúde do Estado afirma que o bebê estava morto há 3 dias e que a mãe estava em processo expulsório. A causa da demora não foi comentada. Cerca de 1.200.000 brasileiros sofrem com a doença de Alzheimer. E pela previsão da Organização Mundial da Saúde, esse número pode dobrar nos próximos 20 anos. Os remédios disponíveis amenizam os sintomas, mas não existe um que coloque um freio na doença. Mas a atividade física pode ajudar na prevenção. Foi o que revelou um estudo da medicina da USP. É assim, com passinhos curtos e firmes, que Dona Yasu mantém uma rotina saudável aos 76 anos. 3 vezes por semana, a aposentada faz caminhadas no parque. Melhorou um pouquinho a dor que eu tinha no joelho. Bom, eu sempre tenho disposição para tudo, né? A prática de exercícios físicos é um dos maiores aliados dos idosos contra o mal de Alzheimer, doença que afeta a memória das pessoas. As células do cérebro perdem a conexão entre si e morrem progressivamente. Ela é uma doença degenerativa em que se acumula algumas proteínas anormais no cérebro. E o que acontece é que essa região, chamada hipocampo, que é a região da memória recente, que faz a gente aprender coisas novas, ela começa a falhar. A estimativa é que 1.200.000 brasileiros sofram com o problema, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. E a previsão é que esse número dobre nos próximos 20 anos. E a grande dificuldade para enfrentar esse problema é a falta de medicamentos. Dos últimos 15 anos, nenhum novo remédio contra o Alzheimer foi lançado. 244 novas fórmulas foram testadas, mas sem efeitos significativos. Mas um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP concluiu que a prevenção é o melhor caminho contra o Alzheimer. E a prática de atividades físicas faz diferença.
O trabalho demorou 4 anos para ser concluído. 80 pessoas que apresentavam perda de memória leve e eram sedentárias foram submetidas aos testes. Elas realizaram os exames e passaram a fazer caminhadas em esteiras de 2 a 3 vezes por semana. 6 meses depois foram avaliadas de novo e os resultados impressionaram. Que a memória melhorou, mas principalmente aquela região do cérebro que estava com o metabolismo reduzido, ou seja, com a função reduzida, voltou a funcionar quase que normal. E essa região é a região que tipicamente fica afetada na doença de Alzheimer. Um hábito saudável que já faz parte da vida de seu José há bastante tempo. Aos 60 anos ele tem uma vida de atleta. Depois do esporte, da corridinha, muda muito o dia. Fica bem melhor, mais alegria, você fica mais reforçado, mais animado para trabalhar, para tudo. Mas você não precisa ser um atleta para prevenir a doença. Uma intensidade bastante leve, uma frequência baixa, 2 vezes por semana, consegue ter um efeito positivo. O seu Celso entendeu o recado. Você se sente melhor, né? A locomoção, você sente que o corpo, né? As juntas, né? Você sente que você está melhor. É bom para a cabeça também, para a memória? Com certeza. Melhora tudo. O corpo em geral melhora praticamente 100% do que você era antes, sem uma atividade física. O ideal era que a gente começasse a fazer exercício na vida adulta jovem e a gente fizesse exercício a vida toda. Mas mesmo na terceira idade, mesmo com um pouquinho de problema de memória, é possível você ter os benefícios do exercício começando tardiamente. Destaque internacional, um espetáculo de canetas de laser coloriu o Museu do Espaço em Hong Kong. O protesto foi organizado depois que um estudante foi preso com 10 canetas deste tipo. A polícia alega que agentes da ordem pública apresentaram problemas nos olhos. As canetas laser são utilizadas com frequência pelos manifestantes que tentam dificultar a visão das forças de ordem. Também são utilizadas para atrapalhar o funcionamento das câmeras de vigilância e dispositivos de reconhecimento facial. Para contra-atacar a manifestação, na mesma hora, o governo chinês lançou ao céu uma luz muito mais potente nas proximidades do museu. A megalópole do sul da China vive há 2 meses sua maior crise política desde que foi entregue por Londres a Pequim em 1997. Manifestações quase diárias se transformam com frequência em confrontos violentos entre radicais e policiais. Os protestos contra um projeto que permitiria a extradição para a China continental começaram em junho. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes exigem a retirada definitiva do texto e a renúncia da chefe do executivo local, Carrie Lam. Curiosamente ficou bonito, né? Ficou. O efeito. Verdade. Nada de violência, né? Sem dúvida, melhor assim. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.